Vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses, hoje do verso 3 até o verso 11, do capítulo 1 dessa carta. Vamos abrir nossas Bíblias, nossos aplicativos, para nós estarmos expondo esse texto aí nessa noite. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. A gratidão confiante de Paulo. Esse texto é um texto que está logo após a saudação de Paulo, que é a introdução da carta aos Filipenses, onde Paulo demonstra, evidencia todo o seu afeto, toda a sua confiança aos filipenses. Mas acima de tudo, ele evidencia a sua confiança, o amor que ele tem pelos filipenses por causa da obra de Deus na vida desses crentes ali na cidade de Filipos. Paulo vai demonstrar alegria por eles, é o que nós vemos nesse texto aqui. E a gente já viu na semana passada qual é o contexto de Paulo, qual é o contexto dessa carta. Paulo estava na prisão, Paulo era um prisioneiro em Roma. Paulo, no verso 1 e o verso 2 aqui, que nós vimos na semana passada, nós vimos que ele se identifica como escravo de Cristo, mostrando qual era a sua relação com Deus e qual deve ser a relação dos cristãos com Deus, de dependência, de submissão, de subserviência. Dependência dele servir exclusivamente a ele, estar num relacionamento dependente, submetido à autoridade desse Senhor. Nós vimos também que aquela igreja, ela surgiu em situações difíceis. Paulo, depois de uma visão que ele tem, ele vai até a região da Macedônia, entendendo que o Espírito está enviando ele para lá, que nós vimos em Atos 16, e ali, pelos historiadores, pelo que se diz, não havia uma sinagoga, embora pudesse haver judeus ali, mas não havia uma sinagoga estabelecida. Então Paulo procura um local de oração, ele vai na beira do rio, lá encontra algumas mulheres, ele conversa com algumas mulheres e Deus, por meio da palavra de Jesus Cristo, abre o coração de Lídia, uma vendedora de púrpura, e ela é a primeira cristã, e junto com a sua família, posteriormente, são os primeiros cristãos na cidade de Filipos. Depois, uma escrava que vem falando que Paulo e Silas eram mensageiros de Deus e que eles precisavam ser escutados. Ela era uma escrava de senhores que lucravam com essa questão de vidente que ela tinha. Paulo então olha para ela, expulsa o demônio, e depois disso, Paulo e Silas são presos por causa dos senhores dessa escrava, vendo que eles tinham perdido o momento de lucro, aquilo que gerava dinheiro para eles, por causa da vida dessa mulher. Eles perderam isso, eles levam para os magistrados. Paulo e Silas são chicoteados, são presos. Na prisão, eles cantam e oram a Deus, louvam e oram a Deus. E ali Deus, milagrosamente, faz tremer o lugar, abre as prisões, quebram-se as cadeias. O carcereiro que está ali, dormindo, se assusta com aquilo, sabendo que é sua responsabilidade, todos aqueles prisioneiros, que se um deles fugir, a vida dele está em risco, ele vai estar a ponto de tirar a sua própria vida. E o que acontece? Paulo, sabendo disso, grita para ele não fazer isso. E quando acontece isso, quando ele vê que aqueles homens não fugiram da prisão, mesmo sendo libertos de forma miraculosa, ele vê que há algo diferente. E a resposta do carcereiro, após ouvir as orações e as canções de Paulo e Silas, é: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo fala: creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Leva Paulo e Silas para a casa deles. Paulo e Silas pregam o Evangelho, anunciam a mensagem poderosa do Senhor.
tanto o carcereiro quanto sua família, reconhecem a sua dependência de Deus, confiam no Senhor Jesus, aceitam essa mensagem e são batizados. Então a igreja de Cristo, ela surge dessa forma, por meio de uma vendedora de púrpura, por meio de uma escrava vidente que dava lucro para os seus senhores, que perde aquilo que ela tinha de mais valioso, mas que continua seguindo Paulo. Depois um carcereiro que prendia Paulo, cuidava de Paulo, ele ouve a mensagem do Evangelho, se converte. Mas Paulo e Silas, depois, eles são expulsos pelos magistrados da cidade. São expulsos, deixando aquela jovem igreja ali. Essa é a igreja de Filipe. Mas essa igreja, como a gente vê no restante da carta, a gente vê no Novo Testamento, ela não abandonou Paulo. Ela não deixou Paulo sozinho. Ela continuou sendo participante, cooperadora da pregação do Evangelho na Macedônia, da pregação do Evangelho por meio do ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja continuou sendo ativa no ministério, na ajuda e na pregação do Evangelho em toda aquela região. Por isso que Paulo, aqui nesses versículos, ele vai falar de gratidão e da confiança da obra que Deus faz naquelas pessoas. Obra que é evidente na vida delas por meio das atitudes e das ações daqueles homens e daquelas mulheres que pregam, anunciam e sustentam o ministério de Paulo naquela região. Vamos ver o texto? Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos novamente. Pai, graças te damos pela tua palavra livre. Aplica aos nossos corações, que possamos compreender essa gratidão que nós devemos ter pela obra que o Senhor faz em nossa vida e sermos confiantes, assim como o apóstolo Paulo era naqueles crentes. Assim sejamos confiantes no poder do teu Evangelho, para que possamos ser participantes e cooperadores dessa palavra, para que os nossos conhecidos, aqueles que estão ao nosso redor, sejam tocados e sejam fortalecidos e sejam confrontados por essa mensagem poderosa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiro ponto aqui que nós podemos encontrar aqui é o motivo da gratidão de Paulo, que nós vemos aí no verso 3 ao verso 5. Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Aqui eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está afirmando aqui é a gratidão que ele tem. Primeiramente, Paulo é grato a Deus. Deus é a fonte de toda a gratidão do apóstolo. Ele sabe que aquilo que ele viu na sua própria vida, aquilo que ele viu na vida daqueles irmãos filipenses, aquilo que ele vê na vida de todos os santos, é obra
do poder gracioso de Deus. Por isso que Paulo é grato primeiramente a Deus, porque é de Deus que provém toda dádiva, é de Deus que provém toda graça, é de Deus que provém toda misericórdia, é de Deus que provém toda bondade que nos alcança. Paulo, ele afirma que sua gratidão, a gratidão que ele tem, única e exclusivamente e primeiramente é a Deus, que é todo poderoso e que faz toda essa obra. Essa obra que acontece na igreja dos Filipenses, que acontece naquele primeiro século, com aqueles homens, com aquelas mulheres, não aconteceu pela vontade deles, mas sim pelo poder regenerador do Espírito Santo. Foi ele que transformou os corações daquelas pessoas. É esse poder que transforma os nossos corações. É esse poder que muda as nossas vidas. É a ele que nós devemos ser gratos também, única e exclusivamente, por aquilo que ele fez em nossas vidas. Porque ele é poderoso. Mas Paulo também mostra a gratidão por causa da participação ativa ou da cooperação ativa dos filipenses. É isso que ele fala aqui, fazendo sempre, eu lembro de vocês. Ele agradece a Deus por tudo que ele lembra dos filipenses, porque o que ele lembra traz alegria a ele, e essa alegria move ele a fazer orações, súplicas, petições a Deus. Por causa do quê? Da participação dos filipenses na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia, desde que a palavra tocou a vida deles, eles começaram a ser participantes da proclamação do Evangelho. Os filipenses, eles participam da proclamação do Evangelho com Paulo, seja essa participação por meio de ajuda financeira ao apóstolo, ou seja, pelas suas próprias vidas, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não são apenas pessoas que receberam a graça da salvação, mas essa graça poderosa da salvação, ela é tão transbordante, ela é tão poderosa na vida deles, que isso é transformado em ação, em atitude do Evangelho sendo proclamado, deles participarem com Paulo da proclamação do Evangelho. Os filipenses compreenderam, meus irmãos, que essa mensagem ela não deveria ficar restrita a eles, mas ela precisava ser anunciada a todo mundo em trevas. Filipe começou o culto falando da questão da abertura das Olimpíadas. E teve muitas coisas interessantes. A arte que foi demonstrada na abertura das Olimpíadas teve muitas coisas interessantes, muitas coisas bonitas. Mas não ficou marcada por causa disso. Ficou marcada por causa do escárnio. Ficou marcada por causa da zombaria. Ficou marcada por causa daquilo que eles preferiram zombar, escarnecer de Jesus Cristo. E se os filipenses, eles viviam nesse mundo que escarnecia o Evangelho, uma das primeiras figuras, uma das primeiras registros de arte, de desenho de Jesus Cristo, é uma pichação do primeiro século, no muro, numa parede que foi encontrada, a qual está desenhado um homem de joelhos na frente de uma cruz com outro homem, sacrificado, crucificado, só que com cabeça de boi. A primeira representação de Jesus Cristo, dos pagãos, daqueles que não criam em Jesus, era que aqueles que os cristãos adoravam, eles adoravam um homem que tinha cabeça de boi, de jumento, que estava crucificado na cruz. É assim que as pessoas veem o Evangelho. É assim que as pessoas veem aqueles que servem a Cristo Jesus. Acham burrice, acham algo totalmente fora da verdade, da realidade deles.
Mas é a essas pessoas que estão cegas e no escuro que os filipenses anunciavam o Evangelho. É assim que nós devemos também agir e pregar o Evangelho. Ainda mais em nossos dias, onde as pessoas negam a verdade de Deus, acham que elas mesmas são a sua verdade. Nós devemos ter a mesma coragem que esses filipenses tinham de participar, de cooperar, de anunciar a palavra de Jesus Cristo. De cooperar com a pregação e a anunciação de Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, que é o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Cristo, que é o verdadeiro Senhor, o autor da vida, o autor da nossa fé. É assim que nós devemos agir. Os filipenses, eles compreenderam isso, que a mensagem não devia ficar restrita a eles, mas que eles deviam alcançar a todos. Que esse evangelho devia ser espalhado por todos os locais. O comentarista bíblico Werner de Boer, ele fala o seguinte: os filipenses não apenas possuíam passivamente a participação objetiva no evangelho, mas viviam ativamente voltados em direção do evangelho e se empenhavam juntamente em prol do evangelho. Veja como ele diz: eles viviam ativamente voltados em direção do evangelho e se empenhavam juntamente em prol do evangelho. Nós precisamos nos empenhar pela propagação do evangelho. O nosso tempo é o tempo de trevas. É hora de nós anunciarmos a mensagem de Jesus Cristo. Não é muito diferente do que os filipenses viviam no primeiro século. Talvez em circunstâncias históricas diferentes. Mas o evangelho está sendo colocado do lado de fora da história. O evangelho tem sido colocado como algo que é escarnecido. Os cristãos são colocados como chacotas da sociedade. E é nessa hora que nós devemos ter a coragem e o vigor de anunciar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, para que a luz de Deus, por meio da palavra de Cristo, brilhe no coração dessas pessoas, para que elas vejam a verdade do Evangelho, se convertam dos seus maus caminhos e dos seus pecados e se voltem para Deus. Nós devemos agir assim. Paulo afirma também que sua gratidão é porque ele lembra da realidade dos filipenses. Embora eles fossem uma igreja limitada em seus recursos, eles iam além. Embora eles fossem uma igreja limitada devido às provações e pressões que eles sofriam, eles eram ativos na ajuda e na cooperação da proclamação do Evangelho. É o que nós vimos. Vamos ler mais uma vez segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, que está na nossa liturgia, para reforçar como Paulo fala desses irmãos, dessas irmãs, qual era a atitude deles. Veja lá, no verso 1 do capítulo 8 de 2 aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja que Paulo está falando da graça que essas igrejas têm, da misericórdia que eles alcançou, do favor de Deus que eles têm sobre eles. Porque por meio de muita prova de tribulação, veja que Paulo fala muita prova de tribulação, muitas dificuldades severas, é isso que Paulo está falando. Manifestaram, embora eles tenham grandes dificuldades, passem por grandes tribulações, manifestaram a abundância de alegria. Veja o contraste que Paulo está falando aqui. A igreja sofre tribulação, dificuldade, mas eles manifestam alegria, abundância de alegria, a alegria transbordante, mesmo em meio às dificuldades que eles estão passando. E a profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Uma igreja pobre, que Paulo fala que era profunda pobreza. O que eles fizeram? Foram abundantes na sua generosidade. Veja como Paulo chama o contraste. Deixa evidente o contraste que tem entre os filipenses e a realidade que eles vivem. Eles vivem numa realidade triste, depressiva, difícil, mas eles transbordam e pulam e vencem tudo isso por meio da alegria em Deus, uma alegria abundante, por meio da sua generosidade, por meio da sua compreensão que mesmo na pobreza deles, eles precisam ser generosos, por causa da graça que está sobre eles. Verso 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Olha o que Paulo fala desses irmãos. Eles pediram, eles suplicaram insistentemente para Paulo. Provavelmente Paulo falou: meus irmãos, vocês já são pobres, vocês já não tem nem o necessário para vocês, não precisa. Mas eles falam: não, nós queremos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, nós precisamos assistir aos nossos irmãos. Esse exemplo dessa igreja pobre, mas generosa, que sofria perseguição e tribulação, mas abundante e alegre, tem que ser um tapa na nossa cara no século XXI, das nossas atitudes e das nossas ações. O quanto nós precisamos aprender a mudar as nossas atitudes. E continua aqui, verso 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja que eles se entregam primeiramente a Deus. E a consequência de se entregar a Deus inteiramente é se entregar aos outros irmãos. A consequência de nós servirmos a Deus é que nós vamos servir os nossos próximos, os nossos irmãos, as outras pessoas. Se nós servirmos a Deus, mas não servirmos ao próximo, alguma coisa há de errado no nosso evangelho, na fé que nós professamos. A consequência da nossa fé, do nosso amor por Deus, é nós vivermos uma vida altruísta em favor dos outros, buscando o bem dos outros. É por causa disso, dessa atitude, que Paulo agradece, tem essa gratidão afetuosa e profunda por causa dos filipenses. Um segundo ponto que nós podemos observar aí, do verso 6 ao verso 8, é a confiança afetuosa de Paulo. Veja como ele diz aí do verso 6 ao verso 8. Aonde ele deposita a sua confiança? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. O que Paulo está falando aí em primeiro lugar é que Paulo coloca a sua confiança em Deus. E por que Paulo coloca a sua confiança em Deus? Porque Paulo sabe que a graça e a misericórdia de Deus são poderosas para transformar a situação, mas elas são poderosas para começar a boa obra e completá-la. Werner de Boer, ele vai falar o seguinte: Deus não é alguém que começa uma boa obra e abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história de incerteza, a uma história incerta. A história da igreja de Jesus Cristo, ela possui um alvo: o dia de Cristo Jesus. Deus não é um homem que começa e não termina. Não é como nós, que começamos alguma coisa e nunca terminamos. Que
começamos alguma coisa e desanimamos de fazer, que começamos alguma coisa e a gente fica procrastinando, e eu sou rei desse negócio de procrastinar, e termina só depois, e olha lá quando vai terminar, e se terminar. Deus não é assim. Deus não é como eu, Deus não é como vocês. Deus é aquele poderoso Senhor que inicia a boa obra e a completa. Ele aperfeiçoa a sua obra. Paulo tem plena confiança, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra nos Filipenses, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai completar essa obra, ele vai tornar essa obra plena, completa, terminada, aperfeiçoada, completamente edificada. Ele não para no meio do caminho. Ele não inicia a transformação nas nossas vidas e não conclui ela. Pode demorar tempo, pode demorar ter as dificuldades que for, os percalços que for, mas Deus, quando começa a boa obra na nossa vida, Ele vai até o fim, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não compreendemos as ações e a forma como Deus trabalha em nossas vidas, mas Deus é poderoso para começar e terminar a obra. E quando Paulo está falando isso, ele não está falando apenas da salvação que os filipenses alcançaram, como eu falei no domingo passado, mas também da obra da pregação do Evangelho, da participação na pregação e proclamação do Evangelho. Eles começaram no primeiro dia, desde que eles foram salvos pela graça do Senhor, a cooperar com o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a ajudar o apóstolo Paulo a continuar pregando, a sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Romanos foi escrito, talvez lá no final da vida, século 60 ou 62 depois de Cristo. Essa igreja aqui deve ter surgido lá no década 48, 50, 10, 12 anos depois. Essa mesma igreja estava apoiando o ministério de Paulo, sustentando Paulo enquanto ele estava na prisão, ajudando Paulo na proclamação do Evangelho. Se iniciou no primeiro dia, como Paulo falou, por isso que ele tem profundo afeto, gratidão por eles, porque desde o primeiro dia eles estão juntos, cooperando com ele. No final da vida de Paulo, essa igreja está junto com Paulo, enviando Epafrodito. Timóteo vai para lá, Tito vai para lá, para ver como essa igreja está. Essa igreja ajuda o apóstolo a fundar a igreja de Tessalonicenses, a outra igreja da Macedônia. Essa igreja, ela continuou cooperando com o Evangelho. É por isso que Paulo tem essa confiança em Deus, que é aquele que é poderoso para começar a boa obra e terminar até o dia, o grandioso dia de Jesus Cristo. Deus é poderoso para começar essa obra e terminar nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Em segundo lugar, Paulo evidencia aqui a razão de sua confiança nos filipenses, porque eles são participantes da graça do Evangelho com Paulo. É isso que ele fala aqui no verso 8. Pois todos vocês são participantes da graça dele. Paulo compreende que sua confiança está alicerçada nessa participação ou cooperação dos filipenses. Nós vemos essa palavra participação, cooperação em vários contextos da Escritura Sagrada, mas a maioria das vezes que ela aparece, ela está falando de comunhão, ter tudo em comum. É a palavra koinonia, que fala de comunhão, de ter tudo em comum. É quando nós olhamos lá para Atos capítulo 2, que a igreja permanecia unânime, juntas. Os irmãos ali no começo da igreja estavam juntos, unidos, permanecendo firmes na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum.
Os filipenses, eles tinham algo em comum com o apóstolo Paulo. Eles cooperavam, eles sabiam do poder do Evangelho, dessa palavra poderosa. E eles cooperavam e participavam, tanto no sustento quanto no ministério do apóstolo Paulo, quanto na proclamação do Evangelho por meio deles mesmos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar o seguinte: os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho, eles se envolveram em seu ministério por intermédio da comunhão com ele e pelo suporte financeiro a ele. Eles não apenas aplaudiram ou eles ficaram felizes por causa do ministério de Paulo, eles se envolveram no ministério de Paulo, eles enviaram donativos a Paulo, eles enviaram pessoas da própria igreja para acalentar o coração de Paulo. Epafrodito, essa carta surge porque um membro da igreja, Epafrodito, vai até Paulo ver como ele está. E é ali que ele está, é essa comunhão, é estar junto, ter tudo em comum que nós devemos ter. Por que nós estamos aqui? Porque Deus nos uniu, porque Deus chamou o seu povo, nós somos povo dele, nós devemos ter tudo em comum. Nós devemos ter a participação no Evangelho de Cristo. E em terceiro lugar aqui da confiança de Paulo, nós vemos que Paulo tem confiança profunda por causa do afeto que ele tem pelos filipenses. A afeição de Paulo não é sem razão, meus irmãos. A afeição de Paulo, o amor que ele tem pelos filipenses, é pela graça e pela bondade de Deus que se manifesta na vida deles. É por causa dessa ação poderosa do Espírito na vida daqueles irmãos. É por causa da recepção, aceitação e da transformação que o Evangelho de Jesus Cristo fez na vida daqueles irmãos. Não é por conformidades, não é por identificação, não é por similaridades, por ideologias, por partidarismos que eles têm uns com os outros, mas por causa do poder e da graça da palavra de Deus por meio da mensagem de Cristo Jesus. É por causa disso que Paulo tem profundo afeto por eles. É por isso que Paulo fala que Deus é testemunha da saudade, da falta que ele tem desses irmãos, porque ele tem profundo afeto, um afeto grandioso, por causa que ele sabe da realidade daqueles irmãos e do amor que eles têm, não só pelo apóstolo Paulo, mas pelo amor pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Que isso, mesmo em meio às dificuldades, a alegria no meio deles transborda em grande generosidade, em grande amor, em estar ativamente envolvidos com a proclamação do Evangelho e com o sustento da igreja de Cristo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender com os filipenses a ter essa atitude generosa, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas limitações financeiras, às nossas limitações espirituais, às nossas limitações sociais, porque a graça de Deus superabundou em nós. E se ela superabundou em nós, ela também traz alegria abundante em como nós vivemos a nossa vida diante da glória de Deus, diante da sociedade. Isso mostra a verdade do Evangelho que habita em nós. E o terceiro ponto, para nós encerrarmos aí, é a oração afetuosa que Paulo faz, que nós vemos aí no versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Primeiro aspecto que nós podemos ver nessa oração de Paulo é que Paulo deseja que o amor dos filipenses aumente, que o amor dos filipenses transborde.
Paulo não escreve para pessoas que não tinham amor. Paulo não escreve para as pessoas que ainda estavam tentando entender o que era o amor cristão, o que era o amor de Cristo. Mas Paulo está escrevendo para aqueles que tinham esse amor, mas que esse amor precisava ser aumentado, precisava ser desenvolvido, precisava ser transbordante. Que esse amor que eles já tinham, eles pudessem abundar, transbordar. Essa é a ideia do termo que Paulo fala aqui, quando ele fala que esse amor deles precisa ser mais e mais, um amor que aumente mais e mais, é algo que transborda, é algo que não pode ser contido. Esse é o amor cristão, esse é o amor que é gerado em nós por Deus e uns pelos outros. Esse é o amor que essa igreja demonstrava por Paulo, mas também demonstrava uns pelos outros. Paulo está incentivando que o amor deles seja maior e aperfeiçoado na graça de Deus. Alguém disse o seguinte: o primeiro alvo da vida cristã é amar a Deus e amar o seu semelhante. O amor, porém, não se restringe ao alcance das emoções, mas ele se mostra no campo das ações. O apóstolo João fala que se a gente realmente ama Deus, mas não amarmos o nosso irmão, o amor de Deus não habita em nós. Porque como é que a gente vai falar que ama a Deus, que nós não vemos, que nós não contemplamos, que não está do nosso lado, que não está diante de nós, e não amarmos aquele que está do nosso lado? Eu sei que dentro da igreja há pessoas difíceis de lidar. Eu sei que dentro da igreja há pessoas que são difíceis, que têm temperamentos, opiniões difíceis. Mas isso não impede que nós amemos uns aos outros. Paulo escreveu a carta aos Coríntios de uma igreja totalmente problemática, que tinha divisões, que tinha briga, que levava as coisas internas para os tribunais públicos para serem resolvidos lá. Ainda assim, Paulo escreve a eles falando que eles são santos amados. Jesus Cristo, quando está na cruz e olha os fariseus, aquelas pessoas zombando dele, fala: Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão, quando está sendo apedrejado por causa da pregação do Evangelho, Estevão olha para aquelas pessoas e fala: Deus perdoe essas pessoas, eles não sabem o que fazem. Se o Evangelho é verdadeiro em nossas vidas, e esse amor que abunda pela palavra de Deus entrou em nossos corações e nossas mentes, esse amor tem que transbordar em nossas vidas. Esse amor tem que nos modificar. Filipenses 2, verso 3 e verso 4, Paulo fala o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O amor cristão é um amor que se importa com o outro, que envolve o outro na sua vida, que não está restrito às suas emoções, que não se move ou anda ou age só por causa das suas emoções, mas por causa daquilo que a palavra é, a verdade de Cristo, que transforma esses corações duros em corações de carne, transformados para amar uns aos outros. Jesus, quando foi perguntado qual era o principal mandamento, ele falou: amar o Senhor com toda a sua força, mas amar igualmente o seu próximo como a si mesmo. Se nós amamos verdadeiramente Deus, nós devemos amar nossos irmãos, independente de quem eles são, independente de como eles são, independente do seu temperamento, independente da sua opinião, independente da sua ideologia, independente de qualquer coisa. Se
nós amamos a Deus, como Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, o pior dos pecadores, nós devemos amar aqueles que estão ao nosso lado, que foram conquistados pela graça de Deus, da mesma forma que nós. Porque Deus perdoou todos os pecados, o nosso, o meu e o de vocês. E é por isso que nós devemos amar uns aos outros. Por isso que Paulo fala que esse amor tem que ser transbordante. Mas um aspecto dessa oração afetuosa, desse amor que transborda, que Paulo fala que esse amor que transborda, que aumenta, que transcende, é um amor que é alicerçado no conhecimento de Cristo. O conhecimento que Paulo tem em mente aqui não é apenas um conhecimento intelectual, não é apenas um conhecimento teórico, mas é um conhecimento experimental, que ele experimenta, que ele vive, um conhecimento que é completo, que não é em partes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é algo que fica na teoria, na mente, nas especulações, nas ideias, mas é algo que invade a nossa percepção, é algo que invade a nossa percepção de mundo, é algo que invade as nossas convicções, é algo que muda as nossas ações, porque ela muda quem nós somos. Esse conhecimento é transformador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se essa verdade liberta mesmo, se essa verdade é poderosa, ela tem que transformar o nosso amor e o nosso conhecimento. E isso vai refletir em quem nós somos, como agimos, como andamos aqui na face da terra e como nos tratamos com irmãos. É isso que Paulo está falando aqui. O amor não é um sentimentalismo piegas, mas uma atitude nutrida pelo conhecimento e pela percepção de Cristo Jesus. Crescemos na proporção em que conhecemos a Cristo. Sem esse conhecimento da salvação que nos alcançou e daquele que nos salva, não haverá progresso rumo à maturidade. Se não conhecemos o Senhor, não poderemos amá-lo. E se não o amamos, o amor de Deus não está em nós. E se o amor de Deus não está em nós, nós não amamos os nossos irmãos. Nós não amamos a igreja de Cristo Jesus. E se nós não amamos a igreja de Cristo Jesus, é porque nós não amamos a Deus verdadeiramente. Qual o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus? É aquele que transforma quem nós somos e que nos faz amar uns aos outros, apesar de quem nós somos. É isso que Paulo está falando aqui. Terceiro aspecto aqui é que esse amor transbordante, alicerçado no conhecimento de Cristo, ele nos enche do fruto da justiça. A ideia de justiça que Paulo está falando aqui não é simplesmente a justiça que vem por causa da nossa fé em Cristo e ele imputa a justiça de Cristo em nós. Mas o que Paulo tem em mente, o que Paulo está falando aqui com os filipenses e conosco nessa noite, é esse restabelecimento justo da nossa relação com Deus e do resultado natural de nós pertencermos a Cristo Jesus. É por meio desse fruto de justiça que vem por meio de Cristo que nós podemos aprovar as coisas excelentes, a sermos sinceros e inculpáveis para Cristo no seu dia. Paulo tem em mente aqui uma correção de atitudes, uma correção de vida, uma mudança transformadora que provém do Evangelho. E isso transforma a nossa relação com Deus, e isso transforma a nossa relação uns com os outros, por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus. É muito mais do que algo teórico, é muito mais do que uma ideia abstrata que nós temos, que Paulo está tratando aqui, mas é algo que envolve, algo que se mostra na nossa vida, algo que é evidenciado na prática que nós temos em amar uns aos outros, em conhecer a Deus e exercitar a nossa fé, por causa de Cristo Jesus.
se nós nos relacionamos com esse Deus que nos aceita, nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos que foram aceitos por esse mesmo Deus, amando-os, transbordando em gratidão, em graça, em misericórdia e bondade. Ninguém disse que ia ser fácil ser cristão. Afinal de contas, o próprio Deus, na pessoa do Filho, morreu por causa dos nossos pecados. E nós estamos aqui nessa noite. E a igreja de Cristo Jesus se reúne rotineiramente, continuamente, por causa desse amor que nos alcançou. E é esse amor que nos transforma, é esse amor que muda as nossas vidas. Essa é a gratidão que Paulo está falando aqui, que transforma. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer a seguinte afirmação sobre esse fruto da justiça que provém de Cristo. Nós não produzimos o fruto da justiça. O fruto não é uma produção própria da igreja de Cristo, mas a seiva que nos faz frutificar é o próprio Cristo. É de Cristo que vem a força e o poder da nossa frutificação e justiça. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Nós não temos qualquer coisa boa se nós não tivermos o amor e a graça de Deus em nós. A nossa justiça não provém de nós, mas provém de Cristo Jesus. A nossa retidão não provém de nós, mas provém daquele que nos justificou. A justiça que nós devemos manifestar aqui na terra é uma justiça que reflete a glória e o louvor de Deus. É uma justiça que deixa clara como a luz do dia o poder dessa palavra em nós. A justiça de Cristo Jesus. O propósito dessa justiça que habita em nós, que age em nós, é a glória e o louvor de Deus, como Paulo fala aí no verso 11, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Paulo possivelmente está ecoando Isaías 61, quando o profeta Isaías olha a restauração de Israel, a boas novas que será anunciada no futuro, restaurando Israel. E é um texto que Jesus lê quando ele abre o rolo do profeta Isaías, quando ele fala que essa palavra se cumpre. E o que está escrito lá em Isaías? Que eles quem? O povo de Israel, a igreja de Cristo Jesus no Novo Testamento, serão chamados carvalhos de justiça. Veja como Paulo deixa o paralelo aqui, cheios do fruto da justiça. Isaías continua, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja como Paulo faz um paralelo com essa passagem, quando ele diz, por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. A justiça que nós devemos manifestar é para a glória e o louvor de Deus, por causa do amor de Deus que está em nós, o conhecimento que provém de Cristo Jesus. É por isso que Paulo, nesse versículo, do versículo 3 ao 11, ele fala dessa gratidão afetuosa, dessa gratidão confiante no amor de Deus. A gente precisa muito aprender com essa carta dos Filipenses, para transformar as nossas atitudes, para repensar como nós vivemos o nosso cristianismo no século XXI, para revelar-se verdadeiramente aquilo que nós chamamos de evangelho e de fé que nós temos em Cristo Jesus. Ela é tão poderosa mesmo, que transforma as nossas vidas e faz amar não somente a Deus, mas amar os nossos irmãos, que são tão diferentes de nós. Que essa igreja que era pobre, ela transbordava em alegria, em generosidade, mesmo em meio às suas dificuldades, privações. Eles eram ativamente proclamadores do Evangelho, do amor e da graça de Deus. Nós precisamos aprender com eles a viver dessa forma, para a glória de Deus.
Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai bondoso, graças te damos pela tua bondade. Graças te damos pelo amor que vem de ti. Que o Senhor seja poderoso em anunciar o teu evangelho por meio das nossas vidas. Que possamos ter esse mesmo espírito e vontade que vem do Senhor por meio do evangelho de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos transformou. Que possamos demonstrar esse amor verdadeiro, não somente ao Senhor, mas aos nossos irmãos. Esse amor que transforma, que vem pela justiça de Cristo, que vem pela graça abundante do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses filhos e filhas, servos e servas, que cooperam com a boa obra, que nós sabemos que o Senhor começou nas nossas vidas e há de continuar até o dia de Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém.